Você já tentou comer mais saudável? Comer mais saladas, mais legumes, mais produtos integrais e mesmo assim ficou com acne, mais cansado, aquela barriga inchada, aquele mal-estar, com gases, com o intestino desregulado ou até mesmo a sua inflamação aumentou? Por conta disso, muitas pessoas podem pensar: alimentação saudável não é para mim. Mas a verdade é que o problema não está só no alimento, mas no terreno biológico também. Se você não me conhece, eu sou a Evelyn, nutricionista, e aqui nesse canal a gente fala muito sobre saúde, nutrição, epigenética, longevidade. E para ficar por dentro de todos os conteúdos sobre saúde, já se inscreve e ativa o sininho também. Toda quarta-feira a gente tem vídeo novo aqui. E hoje eu vou te explicar aquilo que quase ninguém fala, porque alguns alimentos considerados saudáveis podem inflamar algumas pessoas. O maior erro da nutrição foi colocar os alimentos de forma universal. Todas as pessoas podem consumir X alimento, aquele alimento é melhor para todas as pessoas, quando na verdade o nosso corpo, o nosso metabolismo é individual. Cada pessoa pode metabolizar um tipo de alimento de uma forma diferente de outra pessoa. Por isso que muitas das vezes algumas pessoas podem se sentir mal com um X alimento e com o outro não, sendo que outra pode se sentir mal. Cada pessoa vai ter uma microbiota intestinal diferente, vai ter um sistema imunológico diferente, uma genética diferente, um histórico de uso de antibióticos, de medicamentos diferentes, uma digestão também diferente. Algumas pessoas têm polimorfismos que vão produzir alguns tipos de enzimas que não digerem 100%, pode digerir em 50%, e enzimas essas específicas. Então, por isso que cada pessoa ali tem a sua especificidade. Ou seja, um alimento que pode ser terapêutico para uma pessoa, como por exemplo a cúrcuma, para outra pode ser muito ruim. Inclusive, eu tenho na minha clínica pessoas que não ficam bem com a cúrcuma, que é um alimento muito bom e é um tipo de alimento que, cientificamente falando, ele já tem um peso muito forte contra a inflamação. Na medicina funcional, a gente tem um conceito muito importante que é o chamado terreno biológico. Esse terreno biológico, ele leva em conta a microbiota intestinal, o metabolismo da pessoa, o ciclo circadiano da pessoa, a capacidade digestiva, a carga inflamatória do corpo. Então, tudo isso deve ser levado em conta quando a gente vai falar sobre doença ou sobre saúde, quando vamos avaliar o indivíduo ali na forma 360. Então, se o terreno biológico, se o terreno da pessoa está saudável, ela vai tolerar melhor e vai tolerar bem os alimentos. Um exemplo muito grande é a carne. A carne é um alimento que, nutricionalmente falando, tem um peso muito forte. É um alimento muito nutritivo. Só que algumas pessoas relatam que não conseguem digerir bem a carne. Quando vão comer carne, se sentem pesadas, se sentem com mal-estar. Isso porque ela não consegue digerir bem. Não quer dizer que aquele alimento seja ruim. Muito pelo contrário, ele é um alimento muito bom, até porque aqueles nutrientes vão ajudar a reduzir a sua inflamação. E aqueles aminoácidos da carne, inclusive, vão auxiliar na reparação intestinal, naquele leaky gut que está ali no seu intestino. Só que por conta do seu estômago não estar produzindo muito bem ali o ácido e enzimas para digerir aquela carne, você não vai digerir bem e por isso daquela sensação de peso, de mal-estar, parece que aquela carne não sai ali do seu estômago. A verdade é que o seu corpo precisa de reparação. E um dos principais motivos dessa alteração ali em alguns alimentos, com a digestibilidade de alguns alimentos, é a desbiose intestinal. A desbiose intestinal, ela é a alteração do equilíbrio ali daquelas bactérias que temos no nosso intestino. A redução das bactérias benéficas, o aumento daquelas bactérias mais inflamatórias, patogênicas, o crescimento de fungos, de arqueias. Isso altera completamente a forma que o seu corpo vai reagir com algum tipo de alimento. Alimentos que normalmente seriam fermentados de forma saudável, eles podem ser altamente fermentados, produzindo um excesso de gases, inflamação, dor, mal-estar, distensão abdominal e permeabilidade intestinal. Um exemplo muito comum são os alimentos ricos em fibras, como por exemplo alface, repolho, brócolis, alhos, saladas, os grãos integrais, leguminosas, as sementes. Todos esses alimentos, eles são de difícil digestão, embora teoricamente alguns deles são considerados nutricionalmente saudáveis. Mas por esses alimentos não serem muito bem digeridos, as nossas bactérias, elas vão digerir, vão fermentar, auxiliando essa digestão, só que muitas das vezes pode haver o excesso e por isso de todos os sintomas.
existe um outro grupo de alimentos chamado FODMAPs. Esses alimentos, eles são altamente fermentáveis no nosso intestino, embora algumas substâncias que tem nesses alimentos possam ser saudáveis e até podem auxiliar algumas bactérias benéficas do nosso intestino, como antioxidantes, nutrientes e vitaminas. Os alimentos mais conhecidos, ricos em FODMAP, são a cebola, alho, maçã, pera, mel, couve-flor, brócolis e as leguminosas. Então, se você tem uma disbiose ou até mesmo já está em níveis avançados, com supercrescimento bacteriano, com uma SIBO, quando você consumir esses tipos de alimentos, você pode ter todos os sintomas de forma mais exacerbada. Aqueles gases, aquela distensão abdominal, até mesmo com dor abdominal e uma inflamação intestinal. Isso é diferente dos alimentos que você tem intolerância. A intolerância alimentar já é um outro fator. Muitas pessoas podem ter intolerância a alguns tipos de alimentos por ter falha na sua enzima, seja por questão genética ou seja por questão nutricional, por não produzir bem aquelas enzimas para degradar e digerir bem aquele tipo de alimento. Algo muito comum atualmente é a baixa de produção de ácido gástrico, o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico ele é muito importante para estimular a produção de enzimas no nosso estômago, e não só no nosso estômago, mas no início do nosso intestino também. Com a baixa de produção desse ácido no nosso estômago, não conseguimos ter uma boa digestão, não conseguimos ter boas quantidades de enzimas, e isso é muito comum acontecer. Provavelmente pessoas que têm sintomas de arrotos, de empachamento, parece que o alimento demora de sair ali do estômago. Muitas dessas pessoas têm uma hipocloridria, uma baixa produção de ácido no seu estômago. E para você estimular essa produção de ácido, você pode adicionar antes das refeições um shotzinho de limão, ou espremer um pouquinho de limão na sua refeição, ou até mesmo você pode consumir uma saladinha de vinagrete. O vinagre de maçã também auxilia a produção de ácido clorídrico no seu estômago, e com isso você vai digerir bem o alimento. E aí você pode me perguntar: Evelyn, mas eu tenho gastrite, se eu colocar ácido vai piorar tudo. Pessoas que têm gastrite, elas precisam reparar a sua mucosa, a mucosa gástrica, e aí você precisa realmente passar por um tratamento. E no acompanhamento nutricional a gente trabalha com isso. Mas caso você não tenha essa gastrite, você já pode estimular a sua produção de enzimas adicionando ali um pouquinho de ácido antes das suas refeições ou junto da sua refeição. E existe um outro fator central que agrava tudo isso. Mas antes, você está gostando desse vídeo? Eu vou te pedir para dar um like para que esse conteúdo de valor possa chegar para mais pessoas. Quando você dá o like, o YouTube ele entende que esse conteúdo é muito bom e vai levar para outras pessoas também. Não guarde esse conhecimento só para você. Passe ele para outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever aqui também, porque temos vídeo toda quarta-feira. Voltando, o outro fator é a permeabilidade intestinal, também conhecida como leaky gut. Quando o intestino está inflamado, aquelas junções das suas células intestinais, elas têm que estar bem juntinhas. Essas junções, elas vão se afrouxando, permitindo que nessa parte permeável passe pedacinhos de bactéria, pedacinhos de comida, e tudo isso vai gerar uma inflamação naquele local. Uma inflamação que muitas das vezes pode ser silenciosa. Algumas pessoas podem ter sintomas ali a nível intestinal, mas outras não. Muitas pessoas podem ter sintomas a nível da pele, com o aparecimento de mais acnes, ou então na parte das articulações, com dores articulares, o aparecimento de doenças autoimunes, como por exemplo artrite reumatoide, hipotiroidismo de Hashimoto. Tudo isso é uma influência lá do seu intestino, que talvez nunca ninguém tenha lhe falado. Outra coisa importante nessa parte da permeabilidade intestinal é que quando a gente tem algo inflamatório, ou esse leaky gut, ou uma inflamação intestinal, ou uma disbiose, tudo isso vai afetar a nossa imunidade. O intestino abriga cerca de 70% do sistema imunológico do nosso corpo. Então, quando a sua microbiota, quando o seu intestino está desregulado, a sua imunidade também vai reduzir. Se você sente que a sua imunidade sempre está mais para baixo, você sempre sente que está gripado, com rinite, sinusite, fique de olho no seu intestino. Então, Evelyn, como é que eu faço para reparar e recuperar a saúde do meu intestino? Como é que eu vou iniciar tudo isso? Se você já tem essas queixas intestinais, o importante é você retirar aqueles alimentos que a gente já sabe que são inflamatórios, como por exemplo, o glúten. Então, o trigo, a gente já sabe que a molécula do glúten não é mais igual àquela molécula de antigamente, do pãozinho de Jesus, do pãozinho de nossos bisavós. Depois da Revolução Verde, houve mutações na parte do trigo para que a agricultura aumentasse, para que o trigo fosse levado para mais pessoas. E com isso, a molécula do glúten mais que dobrou a quantidade de cromossomas. A quantidade que eram só 2 cromossomas, hoje em
dia está em 14 cromossomos. E com isso, o nosso corpo não consegue digerir bem essa molécula do glúten. Ele não consegue identificar bem para digerir bem. E já sabemos que na literatura que essa molécula, ela altera as junções das nossas células intestinais, fazendo com que elas fiquem permeáveis. E esse leaky gut pode vir daí, dessa molécula do glúten que você adiciona todos os dias de manhã no seu pãozinho. Então, reduzir o glúten seria muito importante, já começar daí. Os laticínios seria bom você retirar por agora, até o seu intestino reparar. Então, queijo, leite, tudo isso seria bom você tirar agora, nessa fase inicial, até reparar tudo direitinho no seu intestino. Se mesmo assim, você retirando o glúten e os laticínios, você ainda se sente mal, o interessante é você fazer uma dieta low FODMAP. E essa dieta, ela é temporária. É até interessante você estar sendo acompanhado com o nutricionista nesse momento, porque ele vai avaliar se você tem outros fatores. Fatores de intolerâncias alimentares, fatores de supercrescimento bacteriano ou supercrescimento fúngico, porque nesse momento que você vai estar fazendo essa dieta, você já vai estar fazendo também um tratamento. Então imagina, se você estiver passando pelo momento dessa dieta e não estar fazendo também um tratamento, no momento que você for comer e consumir qualquer outra coisa fora dessa dieta, todos os sintomas podem vir de forma ainda mais exacerbada. Por isso da importância de você estar sendo acompanhado. Então a maior lição aqui é que a alimentação saudável, o alimento saudável, pode não ser apropriado para você naquele momento ou para uma pessoa específica. Por isso que a nutrição moderna, ela precisa evoluir da dieta padrão para realmente uma dieta personalizada, baseada no terreno biológico. Então, se você come saudável, mas sente sempre que está ali com a barriga inchada, com mal-estar, até mesmo com acne, cansaço, intestino desregulado, talvez o problema não seja só a sua dieta, mas esse terreno biológico. E quando o intestino melhora, o seu corpo inteiro vai melhorar. A sua fadiga vai reduzir, vai melhorar a sua energia, a sua cognição, até mesmo a sua fala. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a compreender que há esperança para o seu intestino, há esperança para a sua saúde. Muitas das vezes as pessoas ficam desesperadas. Nossa, todo alimento que eu adiciono me causa mal, me causa gases. Mas a verdade é que você tem que olhar o seu terreno biológico, tem que entender o seu terreno biológico, que é individual. E se você gostou desse conteúdo, já compartilha esse conteúdo de valor com outras pessoas que vão se beneficiar com esse conteúdo. E não se esqueça de dar o like também. Assim o YouTube entrega para mais pessoas que precisam ouvir essa informação. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo.